Queridos amados irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, no livro do Velho Testamento do profeta Isaías. Em nome de Jesus, profeta Isaías, no capítulo de número 55. Glórias a Deus. Profeta Isaías, livro de Isaías, capítulo 55. Deixar meus irmãos encontrarem. Amém? Todos encontraram? Então vamos à palavra. Versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Vamos fazer nossa oração? Senhor Deus, aqui está a pequena porção da Tua palavra, que foi lida para que Tua glória esteja sobre os ouvintes desta noite. Mais uma vez, todos que estão direcionados a ouvir a Tua palavra, determinados a ouvir a Tua palavra, não serão decepcionados, pois a Tua palavra é a que lava, é a que purifica, é a que santifica, Senhor. Vem com o Teu poder, Senhor, sobre esta igreja, sobre esse culto e sobre as campanhas que estão sendo feitas nesta noite, mais uma vez, em nome de Teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Bom, é um fato, né, amados, que a vida terrena tem limite, isso todo mundo sabe. Amém ou não amém? Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém dizer que todos nós sabemos que nascemos, vivemos e eis de nosso corpo morrer. Isso é um fato. Não há como duvidar disso. Ninguém tem nenhuma dúvida a respeito disso. A dúvida está a respeito do que vai ocorrer após a morte do corpo. A dúvida está justamente nesse ponto. E nisso não há consenso. O consenso há entre ateu, entre cristão, entre muçulmano, entre budista, entre espírita, entre tudo que você sabe que existe religião quanto à morte. Todo mundo sabe que a morte do corpo, a morte física, ela é clara, transparente e cristalina. Agora não há consenso nenhum em relação ao que há de vir sobre a morte, após a morte. Isso aí nem a ciência sabe exatamente. A ciência tem teorias, e várias. Nem eles entram entre eles em acordo quanto às teorias, né? Mais ou menos como a teoria absurda da criação, né? Uma grande explosão cósmica, né? Então após a morte tem várias teorias científicas, mas nenhuma delas há nada de concreto. E a questão de todas as religiões crerem que sabe que existe a morte e não haver consenso, isso gerou exatamente as religiões que existem aí. Então existem religiões que creem nisso, que creem naquilo, de uma forma ou de outra, mas não há consenso nenhum a respeito da morte ou vida após a morte, o que ocorre com nossa alma e nosso espírito, né? Então isso aí não há consenso nenhum. Por isso que Deus, então, já que nós sabemos que há um consenso geral entre todos, que a vida terrena existe, que nós respiramos, né? Porque ela vai ter um limite. Então Deus diz o seguinte em Isaías, lá no capítulo de número, onde nós lemos agora, capítulo 55 e versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Amém? Por isso que Deus deixou essa palavra aí, porque a vida humana, o que será que ela é, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a vida humana, tá? Abra Tiago, Novo Testamento, lá no capítulo 4. Acho que creio, todos aqui creem, né? Que todos têm o mesmo pensamento, que há um consenso sobre a morte do corpo. Todo mundo sabe que a morte é real do corpo, né? Tanto é que a própria ciência testifica a morte do corpo. Mas quanto à alma e ao espírito, isso não adianta. Então lá no capítulo de número 4 de Tiago, na carta do apóstolo Paulo a Tiago, a respeito do que é a vida humana. Então o apóstolo Paulo, ele escreve exatamente cheio do Espírito, o apóstolo Tiago, cheio do Espírito Santo, ele escreve em Tiago 4:13: Atendei agora, vós que dizeis, olha o que ele fala aqui: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, teremos lucros. Então ele fala: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal,
e lá passaremos 1 ano, e negociaremos, e teremos lucros. Veja o versículo a seguir. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então ele está afirmando, vós não sabem o que vai acontecer amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Amém, igreja? Então o que é a vida humana? Comparado com uma neblina, ela existe? Não existe. Talvez o mundo não saiba que quem deu essa vida, quem é que deu essa vida, né? Até reconhece, alguns sabem, é Deus, mas o Deus deles é um monte de Deus, né? Não é o Deus da cruz, não é o Deus que desceu da glória, se esvaziou, como nós pregamos na semana anterior. É o Deus, ele sabe que existe um Deus, e é muito interessante para muitos crerem que existe Deus, porque ou culpa ele de alguma coisa, ou pede alguma coisa para ele. Agora o Deus da cruz é um Deus que poucos querem, por isso que muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Amém, igreja? Então, igreja, pregamos isso semana passada, mas o mundo parece que esquece quem criou, né? Faz questão de esquecer-se que Deus que dá a vida, porque não há explicação nenhuma sobre a origem da vida, a não ser teorias loucas, absurdas, como da explosão cósmica, ou então do macaco. Você nasceu do macaco? Alguém tem rabo aí? Não, né? Não, eu também não tenho. Então são teorias loucas. Vamos imaginar o mais absurdo, que realmente fôssemos primatas. O primeiro macaco foi feito por alguém. Entendeu, Marcos? Né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Teorias que, né, a ciência não sabe explicar. Mas então é fácil explicar. Nós não podemos explicar. Nós somos a ciência. Temos que dar alguma explicação para o povo. Eles querem saber. Então vamos explicar. Foi foi um Big Bang. Foi uma explosão cósmica que aconteceu tudo. E aí surgiu tudo. Então é assim que a ciência se comporta em relação a isso. Então, igreja, Deus é muito claro aqui. A vida humana é isso. É uma neblina e dissipa. Agora a vida da alma e do espírito, não. Essa Jesus desceu da cruz para pagar um preço por ela. Diga amém? Então, igreja, o mundo às vezes se esquece que Deus que dá a vida. E o mesmo que dá a vida, ele tem poder de tirá-la também. Amém ou não amém? Vá, por favor, em João, capítulo número 10. Evangelho de João. Está ligado na palavra, meus irmãos? Porque o objetivo de Deus é fazer nós crescermos na graça e no conhecimento. Se você ficar desligado, não vai receber conhecimento. Vai ser como um aluno que vai para o colégio ou vai para a faculdade e volta igualzinho foi, sem nada, nenhum conhecimento, sem somar nada. E não é isso que Deus pretende quando te trouxe aqui. Ele quer que você saia daqui edificado na fé. Amém? Então fica ligado aí, em nome de Jesus. João 10, versículo de número 13. A respeito daquele que dá e pode pegar a vida de volta. Então essa passagem que Jesus está dizendo, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu, disse o Senhor Jesus, sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Diga glória a Deus. Então percebemos aí que tem alguém que pode dar e pode tirar a vida. Então a vida foi dada por Deus, o fôlego pertence ao Senhor, mas ele pode pedir a qualquer momento de volta. Então ele tem poder de dar e de tirar, e ele pode ter certeza. Olha para o teu irmão do teu lado, diga para ele, vai nos pedir conta desse fôlego. Amém? Vai em Hebreus, por favor, amados, e ele vai pedir contas disso aí, amados. Hebreus, ele deu, mas ele vai pedir conta. Não há como fugir, amados. Assim como os rios correm para o oceano, toda
todo joelho se dobrará um dia, estará perante o Senhor, e toda boca confessará que Ele é o Senhor. Amém? Hebreus capítulo de número 4. A pessoa pode retardar isso aí, esse entendimento, mas inevitavelmente o dia ele vai reconhecer que só o Senhor é Deus. Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 13. Todos encontraram? A respeito daquele que dá e pede, ele pode dar, ele pode reivindicar de volta, pedir de volta o que ele deu, que é a vida. Então ele diz aqui: e não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Viu aí, igreja? A respeito de que um dia ele vai pedir de volta, vai pedir contas do que ele te deu. Lucas capítulo de número 12, ainda para testificar essa mensagem no teu coração, e você vê que não é uma mensagem de homem, e sim de Deus, para a nossa edificação da nossa fé. Lucas 12, versículo 16. Se não der tempo, vai ouvindo, que eu vou me apressando por causa do horário, tá bom? Lucas 12, 16 diz assim: eles proferiu então uma parábola, dizendo, é Jesus, né? Proferindo para os discípulos uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele então razoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Amém, igreja? Versículo 21 diz: e assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então nós estamos vendo o quê? Que a palavra de Deus diz que Ele dá a vida, nós reconhecemos isso. Ele dá, Ele tira. Ele faz isso como convém a Ele, no tempo determinado por Ele. Ninguém tem poder de alongar sua vida nem um segundo a mais. Quando for o tempo, chegou, e assim será. Então, igreja, o homem tem que estar muito consciente disso, para não cair na tolice dos homens que não conhecem a palavra e fazem como estes: amanhã eu vou a tal lugar, o ano que vem vamos comprar tal lugar, vou para tal lugar e fazer projetos. Você deve fazer projetos, você pode, mas ao invés de falar eu vou, sempre tem que colocar que seja como Deus quiser, porque você não tem autoridade nem sobre o teu próximo passo. É o que a palavra vai dizer daqui a pouco, você vai entender isso. Eu quero que você vá, por favor, em nome de Jesus, em Mateus, no capítulo de número 25. Porque essa de Deus pedir o fôlego de vida de volta, vai acontecer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, amados. Nós sabemos disso, amados. Então pode acontecer a qualquer momento. Por isso que ele dá um alerta aqui. Deus dá um alerta muito grande em sua palavra, que está em Mateus 25, no versículo 13, em nome de Jesus. Ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia e a hora. Diga amém? Olha aí, amados. Em Mateus 24, você está em, eu falei 24, falei 25, 13, agora 24, 44. Por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha aí. Então a palavra fala sobre vigilante, sobre ficar apercebido, ou ser atento, ficar cuidando, observando. Perceberam isso, igreja? Amém? Deus está dizendo, Jesus está dizendo uma parábola: olha, o rico tolo faz planos, e ele fala ele coloca o eu. Deus não está condenando o plano dele. Tanto é que esse lugar e outras igrejas fazem a campanha do projeto de vida com Deus no ano que se iniciando. Então Deus quer que nós façamos projetos. Muitos sonhos dos nossos projetos são sonhos de Deus, na verdade. É Ele que colocou em nossos corações. Então, amados, mas a questão do eu,
o tolo rico, o tolo ele fala eu. Você observou que esse tolo rico aqui, ele só falou dele. Em momento nenhum ele louvou a Deus, agradeceu a Deus pelo benefício que a terra lhe concedeu. Amém ou amém? Então o tolo é só assim, ele só coloca ele na frente. Ele fez a faculdade, eu sou inteligente, eu conquistei o emprego, eu tenho um bom cargo, eu tenho uma excelente, entendeu, amado? Tudo eu. Ele não coloca Deus em nada na frente, tudo é ele. Ele conquistou, ele conseguiu, ele fez. Então, igreja, esse é o tolo que Deus se refere. Ele esquece que nada, absolutamente nada podemos fazer sem ele. Sem mim, nada podeis fazer. Porque ele está dizendo, o fôlego dele está em você, o fôlego dele está em mim, o fôlego dele está em nós. Amém, igreja? Ele vai pedir de volta esse fôlego. E aí ele vai perguntar, o que você fez? Não é? Então, aqui ele diz, aquele que tesoura para si, não, perante Deus é pobre. Então, ele diz, estejais apercebidos, né? Versículo 44 do capítulo 24. Por isso também vós ficai apercebidos, porque a hora que não cuidais, virá o Filho do Homem. Amados, quando ele fala para ter cuidado, cuidar, vigiar, aí você vai falar, vigiar o quê? Porque, por exemplo, o inimigo é espírito. Como é que eu vou vigiar um espírito? Eu não consigo vigiar. Então aí tem a experiência que nós temos que ter com Deus. Aprender primeiro que você tem que vigiar aqui o teu coração, primeiro com você, teus pensamentos, tudo você tem que ter vigilância com ele, primeiro aqui, porque justamente o inimigo não pode fazer nada, porque ele é espírito. Ele precisa manifestar, para atingir nossa carne, ele precisa manifestar no mundo físico alguma coisa. Você está compreendendo, igreja? Então ele vai agir com setas, vai agir com situações, vai criar laços físicos para nos colocar em ciladas. Então aí Deus está falando, vigie, e o primeiro lugar que você deve vigiar é o teu coração, a tua mente. Veja aqui, ó. Abra a Bíblia Sagrada, por favor, em nome de Jesus, em Jeremias capítulo 17. Aleluia, Jesus. Quem está ligado, diga amém. Se você não tiver, não vai entender nada, vai sair daqui do mesmo jeitinho. Na hora que vir a prova, que vai ter o dia da prova, não adianta fugir, né? Eu, quando eu era mais novo, já cansei de falar isso, vou repetir aqui, que eu não tenho vergonha disso. Eu acho que vale como exemplo para muitos jovens aí. Eu levava muito na brincadeira, esse colégio, essas coisas, que eu nunca dei bola. Nunca gostei. Se não tivesse uma mãe muito rigorosa, eu seria nada, absolutamente nada. Mas minha mãe foi muito rigorosa. Ela tinha um filho muito inteligente, que é meu irmão, e tinha um outro aqui que era preguiçoso para estudar. Então, ela tinha, coitada, ela sofreu com esse aqui. Mas eu louvo a Deus pela mãe que Deus me deu. Porque senão, amados, eu não seria absolutamente nada. E esse tourinho aqui na sua adolescência, na sua infância, muitas vezes levava na brincadeira mesmo. Só que chegava o dia da prova, cadê os amigos? Onde estava ele? Cadê o conhecimento? Onde estava ele? Lugar nenhum. Só que tinha que chegar a prova, era inevitável. Mas então não vou estudar mais. Aí, ó, a lenha vinha. Porque a mãe era brava mesmo. Se o boletim chegasse vermelhinho lá, ficava vermelhinho aqui, ó. E era bem vermelho ficava. Não importava se já estava homem, não, se já estava com barba no rosto. A dona dela, minha mãe, ela era, ó, rigorosa mesmo. Então, eu louvo a Deus pela minha mãe que Deus me deu. Amém? Então, que vocês, mãe, hoje possam aprender que o que você faz hoje, passar a mão na cabeça do teu filho, da tua filha, você pode estar prejudicando a ele. Então, você também mede, né? Amar, mas com prudência, com rigor, ensinar com prudência, tá bom, amados? Mas não é a aula disso, né, amado? Não estamos aqui para dar aula de comportamento paterno nem materno. Mas é bom que você aprenda, se você quer ver um dia um filho teu, uma filha tua te elogiando, minha mãe não está mais presente aqui, mas pode ter certeza que eu amei muito ela antes dela subir para a glória. E mostrei tudo isso que eu estou falando para ela. Olhava nos olhos dela para minha gordinha, graças à senhora eu estou aqui. Cansei de falar isso para ela. Então, amados, no nome de Jesus, se você quer ver um filho te elogiando, não passa a mão na cabeça dele, não. Seja rigoroso, converse com ele. Mas hoje é diferente. Essa conversa do diabo aí está levando o mundo para o que está aí. Se é diferente, então manda ele viver a vida dele. Ver se ele consegue. Não está dependendo de você? Meus filhos estão com barba na cara, mas estão dependendo de mim. Um que mora comigo. Então, gostando ou não, ele tem que ouvir a rigorosidade do pai dele. Pronto. Amém, amém?
E assim tem que ser. Não saímos fora não, amados. Eu estou dando apenas, passando experiências para que você também possa usufruir um dia de receber um elogio do teu filho. Só isso. E um elogio maior ainda do teu Pai Celeste. Você cuidou muito bem daquela alma. Porque, pastor, não está na Bíblia quando ele disse assim. Eu vou mostrar para você que a Bíblia diz que você, não poupar de varinha não, seu filho. Vai nessas ondas dessas leis aí, viu? Ninguém está incentivando a violência aqui. Uma coisa é você agir como um pai ou mãe rigorosamente. Outra coisa é espancar, né? Aí está uma diferença enorme. Eu não me lembro nem mais minha mãe me espancando no momento nenhum. Eu só me lembro dela me colocando de castigo, sendo severa comigo, e às vezes me dando muita palmada mesmo, mas merecido. Cada uma daquelas palmadas, daquelas cintadas, daquelas fios de ferro, antigamente era fio de ferro, né? Os mais velhos sabem disso. Eu apanhava de fio de ferro. A pastora era terrível, era mesmo. Eles queriam. Então, amados, que cada uma deles eu louvo a Deus, e hoje elas são refrigério, porque elas me tornaram homem. Amém? Então, voltando aqui, em nome de Jesus, em Jeremias capítulo 17, e versículo 9, veja o que o Senhor diz a respeito da questão de estar apercebido, para cuidar de algo muito importante, onde começa tudo, é no coração, amados. E Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meu Deus, só o Senhor, né? Versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isto é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Diga amém, igreja? Vai em Lucas capítulo 21, por favor, Novo Testamento. Saímos do Velho, vamos para o Novo Testamento. Vamos em Lucas 21, ainda a respeito dessa questão, amado, do coração. Quando Deus fala vigiai, acautelai-vos, Ele está dizendo: cuida do teu coração, cuida das coisas do teu coração, que tudo começa ali. Se tem um lugar que o diabo começa a trabalhar, é no teu coração. É ali que ele começa a trabalhar. E como é que ele faz isso? Pastor, estou falando de área sentimental, amado, estou falando de tudo. Rancor é colocado no coração, mágoa é colocado no coração. As contendas, de uma forma geral, começam com sentimentos que o diabo coloca no coração. Corrupção, o sentimento de ser corrupto começa no coração. O diabo lança seta ali, oferecendo para a pessoa se tornar corrupta. Amém, igreja? A igreja está compreendendo? Então não estou falando da área sentimental, não. Eu estou falando de todo esse tipo de sentimento. Quer seja ele bom ou ruim, começa lá no coração. Por isso que a palavra diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Amém, igreja? Lucas 21, capítulo 21, versículo 34. Eu quero ver todos a localizados a respeito da questão do coração. Veja lá. Acautelai-vos vós acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A igreja entendeu? Amém, igreja? Versículo de número 35: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Diga amém, igreja? É bom que fique claro isso, amado. Tudo é permitido. Diga para o irmão lá: tudo é permitido aos filhos de Deus, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Amém, igreja? É o que diz as Escrituras também. Eu peço que você vá lá, em nome de Jesus, em 1 Coríntios capítulo 10, só para testificar que não é o pastor falando isso aí, amados. O pastor é como você, um comedor de feijão, pecador igual a você, e precisa tanto dessa palavra quanto você. Então Deus está mandando dizer a palavra. Então você tem que ver que Ele que escreveu isso, deixou para que servisse de vida para nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são permitidas. A sua Bíblia diz lícitas, né? Amém? Então todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são permitidas, são lícitas, mas nem todas edificam. Diga amém? Então Deus está preocupado com a sua fé. O que não edifica a fé, amados, lança fora.
O que não for para crescimento espiritual, lança fora. Porque se você quer vencer nesse mundo, em qualquer área da tua vida, você precisa ter fé. Amém ou amém? Onde está na Bíblia isso? 1 João capítulo 5. 1 João, se não der tempo de ir lá, vai escutando, em nome de Jesus. Versículo 4. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha aí. Então Deus sabe que você precisa de fé, e o inimigo também sabe que você precisa de fé. A fé é que nos faz vencer esse mundo, nos faz derrotar a Satanás. A fé em Cristo Jesus, tanto é que está escrito embaixo: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, igreja? Então, igreja de Jesus, nós temos que estar conscientes disso. A palavra de Deus manda a gente nos acautelar, manda a gente vigiar, porque nós não sabemos a hora. E para isso nós temos que ter fé. E a fé, ela só vem para um meio. Não existe a fé, ninguém nasce com fé, amados. A fé, Deus coloca ela uma sementinha aí. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, senão ela morre. A fé, depois que ela começa a crescer, ela precisa ser, na verdade, cultivada. Senão ela vai escorrer como uma brasa. Se não for aquela brasa, não for aquecida com mais brasas, com mais carvão, ela vai apagar. Então não apagueis o Espírito de Deus. Amém, igreja? Se você parar de ouvir a palavra, você esfria na fé. Você se torna mais um no mundo, sujeito às coisas deste mundo. Agora, se você tiver a fé, você vai estar com aquele que venceu até a morte. Amém, igreja? Romanos 10, 17, para quem não sabe aonde está na palavra, lá em Romanos 10, diz qual é o meio que a fé vem ao homem, já que não nasce com o homem, já que ninguém pode comprá-la, já que ninguém conquista em lugar nenhum a não ser recebê-la. E como é que eu recebo a fé? Através de um meio. E qual o meio? O meio está em Romanos 10, 17. E assim então a fé vem pelo ouvir. Algumas Bíblias dizem pregação, né? E pela pregação, ou pelo ouvir, pela palavra de Cristo. Diga glórias a Deus. Mas ninguém pode forçar ninguém a ouvir a palavra, né, Márcio? Hoje falávamos isso no caminho. Não adianta a mulher ficar, não, então ficar de não é isso não. Você deve orar pelo seu esposo. O Espírito de Deus convida ele. O seu comportamento vai falar mais do que suas palavras. O amor de Cristo habitando em você, vai falar muito mais do que palavras. Então, no nome de Jesus, ninguém pode obrigar ninguém a ouvir a palavra. Vocês estão ouvindo, então, glórias a Deus, você está sendo formado uma coluna dentro da tua casa, e Deus vai edificar essa coluna. Agora, fique em espírito, porque principalmente as mulheres, a palavra de Deus diz que ganha-se através da oração e do comportamento. Quando eu falo principalmente as mulheres, não é que existe diferença não. Se tiver algum homem que a mulher não está, é a mesma coisa, viu? Através do seu comportamento, através de você, da sua fé, vai ser a mesma coisa. Então, Deus coloca a mulher, porque a tendência, infelizmente, é a grande realidade. Cada 10 pessoas, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, cada 10, 6, 7 são mulheres, porque elas estão mais sensíveis ao ouvir ao chamado do que os homens. Os homens são muito mais duros de corações, porque as coisas que tentam o coração dele aproximam mais dele do que da mulher. Isso está mudando, né? Infelizmente, com essa evolução toda aí, muitas mulheres já estão começando a ficar igual homem, já estão se sentando em boteco, já estão aí, né? Enfim, já estão agindo muito como homens. Então, o que eu quero dizer com isso, que as tentações agora estão ficando para os dois lados, entendeu, igreja? Já não está quase mais ou menos essa diferença. Mas ainda eu vejo a mulher, ser humano, porque Deus deu a ela o dom da vida. Então Deus deu à mulher uma sensibilidade muito grande, porque Deus colocou nela uma responsabilidade, colocou o dom da vida. E o amor que a mulher tem pela vida que ela dá é igualzinho, é semelhante ao amor que Deus tem pelas almas. Porque o único ser humano na terra que dá vida por alguém, no caso, o que ele gerou, é a mulher. É o único amor semelhante ao amor do Pai Celeste. O resto, amado, se você perguntar aqui, quando você dá a vida para algum amigo teu, você não vai dar nunca. Mas Jesus deu a vida por nós. Amém? Então, eu vejo as mulheres hoje mais sensíveis ao chamado do Senhor. Então, por isso que a Bíblia, sabendo disso, Deus já colocou que a mulher ganha o homem que não serve a Deus no silêncio, na oração e no seu comportamento. Amém? Só
formalizando o que diz as Escrituras, deixando bem claro que nós não estamos dirigindo só para a mulher, é para o ser humano isso aí, mas a mulher tem esse mérito de ter recebido de Deus o dom da vida. Diga glória a Deus, amém? Então, mas ninguém pode forçar, né, amados, a buscar a Deus. Você tem que ouvir, não tem que ouvir, não pode. Você pode orar, então você pode fazer o diabo ouvir. Meu marido vai ser uma bênção, meu marido vai ser uma bênção, meu marido vai ser uma bênção. Ele vai para a igreja, ele vai para a igreja, ele vai para a igreja. Ele vai buscar o Senhor, vai servir em nome de Jesus. O diabo você deve falar um monte de vezes para ele saber que você está guerreando contra ele. Agora, com a carne e o sangue, não faça isso, amém? Porque no tempo devido, Deus vai trabalhar, Deus vai tocar, e você vai ver a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus, amém? Mas, naquele dia, amado, também ninguém vai poder dizer, olha, Senhor, eu não fiquei sabendo que o Senhor era Deus, não. Eu não sabia, não. Acho que, olha, na minha cidade não tinha televisão, não tinha igrejas, o pastor não ia na porta da minha casa nunca, né? Ninguém ia poder dizer isso aí aquele dia, né? Lá na minha casa, na minha família, não tinha nenhum conhecedor da palavra. Mentira. Porque Deus, se você hoje pesquisar, toda a família, Deus está levantando não é coloca a religião aqui não, um conhecedor, porque evangélico, amado, caia por terra essa palavra mentirosa que evangelho é religião. Evangélico é conhecedor, é portador das notícias. Por isso que eu falo que há uma diferença entre evangélico e crente, cristão e crente. O crente crê, e ele tem medo de Deus, ele teme, ele treme. Já pregamos sobre isso. O cristão, aquele que se diz evangélico, é porque conhece o evangelho. O evangelho é a palavra. Ah, mas eu conheço muito crente aí que é evangélico, que é pecador igual eu. Ah, que bom. Só que naquele dia vai haver uma diferença. A palavra, ela previne sobre isso. Se a pessoa aceitou de coração, quem escreveu o nome no livro da vida é Deus. Não foi a pessoa que deu de dedo e acusando. Que quem é acusador é o diabo. Amém? Quem escreveu, o único que sabe se a pessoa confessou Jesus como Senhor de coração é Deus. Ele é o único que pode escrever, olha, escreve o nome dessa livro da vida, porque ele que vai dar o teu nome, e o nome dele, dela é tal, escreve aí. Não, daqui que eu vou escrever debaixo de uma pedrinha. Escreveu e guardou. No dia quando ela chegar aqui, eu vou entregar essa pedrinha para ela. Entende, igreja? Estou falando biblicamente, porque é isso que vai acontecer. Então, Deus manda você escrever o teu nome no livro da vida. Então, amados, quando alguém diz assim, eu conheço um crente, que é pecador igual eu, que é até pior do que muitos mundanos aí. Só que a Bíblia está preparada para te responder, ou responder esses escarnecedores da palavra aí, porque a Bíblia diz assim, há uma diferença entre o filho verdadeiro e o bastardo. O filho permanece para sempre na casa, o bastardo não. Como é que eu entendo isso? É simples. Você pode até receber amigos do teu filho na tua casa, pode até receber, pode até dar cama para ele dormir, pode até receber uma namorada ali, pode fazer tudo, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora do direito, quem tem direito é filho. A igreja compreendeu? Porque está registrado, aquele filho tem direito, o bastardo não tem direito a nada. Então é isso mais ou menos que a diferença entre estar com o nome escrito no livro da vida, porque Deus escreveu, porque olhou o teu coração, viu o dia que você confessou Ele como Senhor da vida dele. Entre todo mundo você não teve vergonha de dizer isso, não teve vergonha de carregar uma palavra, dizer que é conhecedor das Escrituras, não se envergonhou de Deus, mostrou para o mundo inteiro que você é servo de Deus, mesmo em meio aos teus pecados. Deus conhece o teu coração, amém, igreja? Então é só para deixar claro e deixar muito claro isso, que essa questão é própria de Deus. Não adianta o acusador acusar nenhum dos filhos de Deus, porque está escrito em Romanos 8 que não há acusação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga amém, igreja? Vá a favor em Deuteronômio 28. Sabe por que eu peço que você vai lá? Porque aquele dia a pessoa pode dizer assim, né? Mas Deus, é mentira, né? Deus, ninguém me falou que era tão perigoso não servir o Senhor. Olha, ninguém me falou que tinha, eu não sabia dessas coisas, né? Deus é tão maravilhoso que hoje tem internet, né? Permitiu a evolução da internet, permitiu a evolução de tantas igrejas, né? Principalmente o Brasil, amados. O Brasil, cada esquina tem 2, 3 igrejas. Que bênção, né? Uma vez perguntaram a mim assim, né? Pastor, qual que é a melhor igreja? Com tanta placa que tem que aquela mais próxima da tua casa. Como é que é assim? Não é? Você vai falar da sua igreja, se fosse falar que era a sua. Primeiro que eu não tenho igreja. Eu não tenho. Eu trabalho numa igreja, mas não tenho.
Que eu saiba, existe um dono só a igreja. Agora, segundo, que aquela igreja que está muito longe, que você tem qualquer dificuldade, vai ser justamente o que o diabo vai usar para você não ir para a igreja. Então, aquela que a mais perto da tua casa é a melhor igreja. A pessoa ficou surpreendida com a resposta, mas eu falei isso sem nenhum receio, amado. Porque se a distância é empecilho, então vai cultuar, estou perto da tua casa. Agora, se a pessoa começar a arrumar problema perto de casa também, o problema não era a igreja, então, né? Amém, amém? Deuteronômio 28. Por que eu pedi que você fosse lá? Porque muitos vão chegar diante de Deus naquele dia, no julgamento, e vão dizer que, Deus, eu não tinha opção de conhecer o Senhor. Não tinha? Olha, amados, é mentira, porque Deus deixou bem claro na sua palavra que Ele vai se manifestar a todos. E o que Ele mais ensina na sua palavra é que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, Deuteronômio 28 diz assim, a questão do livre-arbítrio. Essa pessoa, na verdade, não buscou a Deus porque não quis buscar. Amém ou amém? Então, hoje, com esse mundo todo que Deus colocou à disposição, esse mundo todo que eu falo, esses meios todos que Deus colocou, para que todos conheçam a palavra, só não busca quem não quiser buscar mesmo. Só não congrega em um lugar, só não se enche do Espírito Santo quem não quiser mesmo. Então, igreja, a palavra de Deus diz claramente que a pessoa teve um livre-arbítrio. Ela escolheu em não ir. Hoje é culto. Muitos escolheram ficar em casa. Muitos optaram em não congregar. Então, igreja, a palavra de Deus fala que isso é livre-arbítrio. E Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Mas Ele deixa claro na sua palavra que se atentamente, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus. Como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não escuta a palavra? Se você fica em casa. Amém ou amém, igreja? Então já começa daí, né? Então a fé vem pelo ouvir. E Deus fala, se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tem cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí você se delicia aí, amado. Tem uma série de bênçãos aí, mas fique bem claro, que Deus abre a janela dos céus, derrama bênção sem medida, começando pela tua vida espiritual. Você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de saúde, você é cheio da graça, você é cheio de amor, você é cheio de tudo. Amém, igreja? Então, a igreja de Jesus. E se você correr, realmente, se você obedecer, as bênçãos vão correr, vão te alcançar. Porém, olha o livre-arbítrio que diz. Se você, porém, versículo 15, não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então não adianta correr, né, amados? Quando Deus der ordem, fala, olha, aquele não me quer, o diabo fica, me dá para mim, dá para mim. O diabo fica o tempo todo, dá para mim, dá para mim. Chega uma hora, Deus fala assim, ó, chegou o tempo, pega, é teu. Então, amados, aí a maldição vem e corre atrás. A igreja tem que estar muito atenta a essas palavras, amados, porque Deus disse no meu coração, não podemos forçar ninguém a ter fé, que é ouvir a palavra, mas falta de opção não tem. Amém? Não é. Há muita opção para se ouvir a palavra. Eu não gosto daquele pastor. Tem um monte de pastor que Deus vai fazer você gostar. Eu não gosto daquela igreja. Tem um monte que Deus vai fazer você gostar. Então não tem desculpa, amado. O que tem, na verdade, é um desejo de não ouvir. A diferença é essa. E é livre-arbítrio. Amém? Jesus me lembrou de uma situação que ocorre com Josué, por exemplo. Vá lá em Josué, no capítulo 24, o último capítulo de Josué. Essa passagem Deus me trouxe ao coração, que quando alguém toma uma atitude de servir o Senhor, ele não fica olhando para as circunstâncias do lado, para o que os outros estão fazendo, porque o que a gente mais ouve é assim, eu não estou fazendo porque fulano também não está fazendo. Quer dizer que aquela alma vai ser condenada e você vai junto com ela? Então Deus está mandando dizer claramente, olha, quem tem posição perante a mim, faz o que Josué fez. O que Josué fez? Josué viu que todos que estavam comandando ali não queriam obedecer a Deus. Ele falou, chega, gente, eu estou aqui fazendo o último discurso a vocês. Vocês têm um livre-arbítrio, vocês vão decidir hoje a quem vai servir. Se vocês acham que é tão difícil servir a Deus assim, tudo vocês colocam em empecilho, tudo vocês querem do mundo. Então se vocês acham que é melhor servir ao mundo, sirvam ao mundo, vai servir ao mundo.
Agora, eu tomei uma posição. Eu e minha casa, porque eu sou o cabeça dela, serviremos ao Senhor. Amém, igreja? É o que Josué disse no capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, ou seja, ao livre-arbítrio, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, que é um rio, né? Ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ele dá o ponto aqui, agora ele diz, vocês fazem o que vocês quiserem. Agora ele vai falar a posição dele. É isso que o cristão deve tomar posição. Você, homem, mulher, que está aqui, não importa se você é cabeça da casa perante os homens ou não. Pode ser uma mulher, pode ser uma criança aqui. Se você tomar uma posição e falar assim, vou buscar minha família para Jesus, você naquele momento é o Josué da casa. Então você vai dizer isso espiritualmente. Olha, eu não quero nem saber o que está acontecendo com os demais. Eu amo as almas do mundo como Deus me ensinou a amar, mas eu tenho uma responsabilidade com Deus, que é a minha Jerusalém, a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que ele disse aqui, ó. Então não importa vocês decidirem, o livre-arbítrio está aí para vocês escolherem. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga amém, igreja? Então uma coisa é certa, amado, ninguém vai buscar o que não quer encontrar. Amém ou amém? Porque essa mensagem é referente a buscar a Deus. Agora uma coisa muito clara, ninguém busca o que não quer encontrar. Se você não quer encontrar, você nem busca direito. É ou não é, amados? Agora quando você deseja algo, você busca desesperadamente. Amém ou amém? Estou falando alguma coisa errada aqui, amados? Quando alguém deseja algo, se você deseja algo, você não vai, até você ter aquele algo, se esforça o máximo para ter aquilo lá. Agora quando você não quer, você, tá bom. Isso é quem não tem interesse. Então ninguém pode forçar ninguém a buscar o que não quer encontrar. Deus está aconselhando: buscai enquanto se pode achar. Há um tempo de vida, há um limite de vida na terra. Você tem que buscar enquanto você pode, porque vai chegar um dia que você vai prestar contas do que eu te dei. Eu te dei conhecimento, você não usou o meu conhecimento. Eu te dei oportunidades, você as desprezou. Eu te dou armas, você as encosta. Eu te dou minha força, você a rejeita. E aí? Mas vai chegar um dia em que eu vou dizer: chega, é o tempo dessa vida, acabou. Eu só sei, só eu, diz o Senhor, sei o tempo de cada vida. Por isso que nós somos surpreendidos aí constantemente com mortes, relâmpagos. Porque o homem calcula o que ele imagina, mas o que ele não sabe é que teorias são teorias. Na prática isso não funciona. Amém, igreja? Eis aí o segredo, amados. Diga para o irmão do teu lado: desejar a Deus é o segredo. Você entendeu por quê? Se você não desejar, você não vai buscar. Então não adianta você, agora em relação a filho. Filho é outra coisa, mano. Ensina o caminho. Você tem que enfiar a goela abaixo sim, no teu filho. Força ele sim, porque você está no comando. Amém ou não amém? Quando é pequeno. Porque a Bíblia diz que você deve ensinar teu filho o caminho que deve andar. Depois que ele crescer, fica tranquilo, você ensinou. A semente foi plantada. Deus rega, Deus cuida e dá o crescimento no tempo dele. Amém? Desde que você plantou com amor, né? Plantou com cuidado, trabalhou a terra certinha, preparou tudo para lançar aquela semente. Então fica tranquilo. Um planta, que é você, Deus rega, outro rega, pode ser os pastores, as igrejas, mas é Deus que dá o crescimento. Amém, igreja? Então, vamos em nome de Jesus, para nós encerrarmos, entrar na parte final. Eu peço que você volte a Romanos 10, porque como que alguém vai desejar se não conheceu, né, amados? Concorda comigo? Então o segredo é desejar. Tá, mas como é que eu vou desejar que eu não conheço? Isso aqui é uma pedra, eu não posso desejar ela, porque eu sei que ela não tem sabor nenhum. Aliás, se eu morder ela vai quebrar meu dente. Eu não desejo ela. Mas se tiver uma fruta bonita que está na hora de eu comer, aí eu vou olhar para ela, ou aquela carne no espeto, né? Vou ver assim, sentir o cheiro, vou desejar ela. Amém ou não amém? Gostaram, né? A gente tem visto que a gente gosta de carne também, né?
Duvida quem que não passa na hora do almoço, sente um churrasco assim, desejava estar comendo essa carne, né? Porque você conhece o que está lá. Amém ou amém? Amém? Então você deseja. Como é que você pode desejar o que você não conhece? Amém ou amém? Eis aí o segredo. Se o segredo é desejar para poder buscar, para poder ter, então eu preciso primeiro conhecer. Eis aí porque Deus fala, eu vos mando. Amém? Eu vos mando. Então Ele está ordenando que nós o amemos. É uma ordem. Você deve me amar. Mas é uma ordem a mim sobre todas as coisas. Porque Ele sabe que você nunca vai desejá-lo se você não conhecer. Porque o que você conhece é o que você nasceu. Você conhece as coisas da terra, mas as coisas do céu você não conhece. O que está oculto aos nossos olhos você não conhece. E pode ter certeza, elas são muito mais importantes mesmo do que tudo que você vê ou conhece. Amém? Então, no nome de Jesus, Deus quer ser conhecido. Para você desejá-lo, você vai ter que conhecê-lo. Amém? Por isso que Romanos, o apóstolo Paulo, falou que é necessário ter pregadores. Então não adianta, amados, tem que ter pessoas que ouvem, porque a fé vem pelo ouvir, mas tem que ter um que prega. Por isso que ora pelos que pregam, amados. Olha aqui, ó. Pois a palavra diz assim, capítulo 10, versículo 13: todo aquele que me invocar o nome do Senhor, perdão, será salvo. Esse salvo aqui, amados, é abençoado, liberto, curado, recebendo vitória. Todo aquele que invocar será salvo. Mas como é que vai invocar? Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém, igreja? Então está aí, ó. Por quê? Porque a fé que nos faz vencer esse mundo, ela vem pelo ouvir da palavra. Para mim desejar e buscar a Deus, preciso conhecê-lo. Então que minha carne sofra, mas eu devo me esforçar. O culto é sexta-feira, eu vou estar lá. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu vou lá porque eu preciso aprender. Não é do homem, o homem é uma criatura igual a você, mas Deus não vai descer da glória dele e falar com você pessoalmente. Ele já fez isso com a humanidade e o crucificaram. Então agora Ele fala através da sua escritura. Ele fala através do seu Espírito, e seu Espírito usa quem Ele quer. Amém, igreja? Você concorda com isso? Então a palavra acabou de dizer isso, amado, que nós precisamos desejar a Deus, mas antes de desejá-lo, eu preciso conhecê-lo, e conhecê-lo é tudo que Ele deseja. Olha só, Deus deseja que todos os homens o conheçam, e cheguem ao pleno, ao total. Não é conhecer mais ou menos não, que mais ou menos você também não vai saber explicar, e não vai saber discernir como é esse Deus. Conhecer mais ou menos tem um monte aí, são os religiosos. Conhecer de verdade, quem conhece de verdade a Deus, na hora da angústia, ele lembra do nome do Senhor. Não é só para gritar misericórdia, ele fala, não, o nome do Senhor tem poder. Eu não vou gritar para o meu Senhor me ouvir, Ele está em mim, eu vou lutar contra esse mal, no nome dEle, porque eu conheço, meu Deus. Você entendeu a diferença, igreja? O que conhece a Deus, você fica, quem conhece a Deus, o que é? O menino que se levantou contra mim, ele pode até ter abatido. Irmãos, você vai pegar um ou outro cristão verdadeiro abatido, porque a Bíblia até diz, abatido sim, mas nunca derrotado. Amém, igreja? Porque esse sabe, ele conhece o Senhor. Então basta o Espírito Santo despertar a ele de novo, basta ele ouvir um pouquinho de Jesus, ele se inflama todo. E coitado do inimigo, né? Amém, igreja? Então, para a glória de Deus, esse é o mistério, esse é o segredo. Os salmistas, lá vamos nos rever, vamos voltar a Salmos. Você crê que as escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo? Então quem escreveu elas estava cheio do Espírito Santo. Amém ou amém? Os salmistas conhecem a Deus e desejavam andar com Deus. Os salmistas, a maioria dos salmos de Davi, por exemplo, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele fala assim, ó, mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque o Senhor está comigo. Salmo 23, Davi: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não precisa ir lá não, só lá no livro de Salmos, que é outro salmo que eu quero ler. Eu quero dizer para a igreja que quem é cheio do Espírito Santo não teme mal algum, porque habita na sombra, a sombra do Altíssimo, está escondido com o Senhor. Amém? E o Salmo 42 é que eu peço que você vá lá, em nome de Jesus. E Deus honra essa fé, amado.
Como Deus, é tudo que Deus espera. Sabe por que vem as provas para a tua vida? Porque Deus quer te elogiar. Deus quer lá da glória chamar os anjos dele e falar: olha a minha filha lá, ó, que bênção que era a minha filha lá. Olha lá, no meio da prova me glorificando. Olha lá meu filho lá, no meio do fogo, dizendo que eu vou livrá-lo. Amém, igreja? Mas o que acontece com o crente? Já renuncia à fé, já corre para outros socorros, né? Vai buscar em amuletos, em deuses que não são deuses. Aí, o que acontece? Deus até se envergonha, ele vira até a face. Porque essa hora ele não tem nem como falar. Ele ouve até a voz do diabo: está vendo? O Senhor fala que é teu filho. Olha aí, Senhor, o Senhor fala que é tua filha. Deixa eu dar só deixa eu pegar um pouquinho para mim só. Igreja de Jesus. A igreja está compreendendo? Então, olha o salmista cheio do Espírito Santo. Salmo 42. Aqui não é Davi, mas são os filhos de Corá. Ele diz assim, eles dizem: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nem percebi, está igual o louvor que nós fizemos, né? Assim como a corça, olha aí, ó, tudo ligou, né? Assim então, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha aí, ele perguntando, ele não vê a hora de estar com Deus. Enquanto o outro fica assim, quando vem um probleminha com medo da morte, o verdadeiro cristão não vê a hora, porque viver na terra para ele é para a glória de Deus, mas se morrer, para ele é lucro. Amém, igreja? Salmo 63. Salmo 63, ainda falando de quem é cheio do Espírito Santo. Salmo 63, e o versículo 1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Amém, igreja? Então olha aí o que o salmista diz, cheio do Espírito. No versículo 4, 3 e 2 ele diz: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Diga glórias a Deus. Amados, é possível sim, amados, que aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, mesmo em meio às angústias, às tribulações, fazer como os salmistas. É possível sim, porque quem está com Deus não teme absolutamente a nada, em nome de Jesus. Amém? Agora, é impossível que quem teve um encontro com Deus, verdadeiramente um encontro, não é o crente, não é o religioso, o encontro, é impossível que este não se converta a Ele, não se entregue a Ele. É impossível isso acontecer, amado, porque aquele que encontra-se com Deus de verdade, ele só quer uma coisa: ficar perto de Deus. Tiago capítulo 4. Está aí o motivo, amado, porque muitos religiosos pedem e não alcançam nada, não recebem nada. Por quê? Porque eles só pedem para resolver os problemas deles. Eles só pedem para esbanjar na carne o que eles querem, para gozo próprio. E aí entra naquela pregação do crente e do cristão, né? Você pode ouvir na internet lá, foi colocado no blog, e nós pregamos semana passada. Então veja porque que muitos pedem e não recebem. Veja o que diz Tiago 4, versículo 3: pedes e não recebes, e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, está se constituindo ou constitui-se inimigo de Deus. Amém, igreja? Então está aí a palavra revelada. Aquele que plantar para a carne, não se esqueça, vai colher corrupção. Mas se você plantar para Deus, para o Espírito de Deus, você vai colher de Deus. Vai colher vida, e vida em abundância, e vida eterna. Amém? Os tais religiosos até buscam a Deus, mas sabe que Deus que eles estão buscando? O Deus dos favores. Existe Jeová Jireh, né? Que é o Deus provedor,
Jeová Shalom, né? Deus da minha paz, o Deus da paz, e tantos outros, né? Jeová Nissi, Jeová Samar, Deus que cura, Deus presente, enfim, existe um monte de adjetivos que dão qualidade ao Deus vivo. Agora, sabe qual que é o Deus do crente? Deus dos favores. Eu não sei como é que seria isso em hebraico, mas esse Jeová é uma coisa, né? Mas não é Jeová, porque o Senhor não é só de favores, não. Deus, ele nos indica um caminho. Eu vos amo sem pedir nada em troca, simplesmente porque vos amo, e desejo que vocês estejam comigo na minha glória na eternidade. É isso que Deus está chamando. Amém, igreja? Então, o Deus dos favores é o Deus daqueles dos que buscam e plantam só para a carne. Aí já fizeram a escolha. O Deus dos favores é aquele que a pessoa fica correndo de um lado para o outro tentando alcançar a bênção, sendo que a Bíblia diz que é o contrário. A bênção vai correr atrás do cristão, que vai alcançar. Sabe quem corre atrás? É a maldição. E não adianta correr. Quanto mais correr, mais maldição vem. Você vai ver isso na palavra. Vai em Isaías capítulo 5. Só para nós finalizarmos, já faltam pouquíssimas escrituras para a gente ler juntos aqui. 1, 2, 3 passagens só. É mais para leitura agora, para finalizar o que Deus mandou dizer. Isaías 30, versículo 15, por favor, amados. Você acredita que tem gente que vem para cultos como esse e fala assim, esse gordinho, conheço esse gordinho. Fica olhando para o pastor como se fosse um pastor pregando, mano. Pastor é apenas um meio. Eu estou falando pelo Espírito de Deus, transmitindo as coisas de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Mas Deus revela, filho, você não faz ideia como o inimigo lança setas quando você prega. Mas eu quero você com essa ousadia mesmo, porque mesmo com as suas imperfeições, eu, diz o Senhor, tornarei você como eu quero. Amém? E assim é todo aquele que ouve e dá ouvidos ao Espírito de Deus. Então diga para o irmão do teu lado, quem tem ouvidos, ouça, porque o Espírito, aponta para o alto, diga, o Espírito está dizendo esta noite. Amém? Em nome de Jesus. Então, para a glória de Deus, irmãos, Isaías 30, versículo 15, porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converter, Israel, e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas olha o livre-arbítrio aí, ó. Mas não o quiseste. Quem não quer não adianta mais, não adianta. Deus está prometendo, está fazendo a promessa dele, olha, jamais um justo mendiga o pão, jamais um justo foi confundido. Quem tem a fé, honrarei a fé. Mas fé não é meia dúvida, meia certeza, porque meia certeza é dúvida. Fé é convicção, 100% certeza daquilo que eu espero de Deus, mas não vejo. Amém, igreja? Isso só pode vir se eu ouvir a palavra, porque o próprio Espírito Santo vai trabalhar no meu coração e vai testificar a verdade, vai me tornar forte, forte como a rocha, porque Ele é a rocha da minha salvação. Amém? Isaías, como eu disse há pouco, então ele revela que é em converter-se, é em sossegar, é em descansar, é na tranquilidade e confiança que está a nossa vitória. Mas ele fala, você não quer. E se não quer, não adianta, mano, não adianta. Aí, mas Deus tem uma palavra para aquele que não quer. Então está aí, Jeremias, um livro na frente. Está em Isaías, vai em Jeremias, um livro na frente. E leia o versículo 33. E sabe o que é pior, amados? O Espírito Santo fala no meu coração aqui agora. E esses aí são os que mais me criticam. E quem está falando é ele, viu? Não vamos na igreja, não, sabe? Não vamos mais ouvir, né? Tudo conversa, olha só. Eles não fazem nada, absolutamente nada do que eu falo na minha palavra, absolutamente nada, e querem ser abençoados. O que está correndo atrás deles é maldição, e um abismo atrai outro abismo, amados. Mas você que está se esforçando, amados, fique em paz, tem uma palavra para você. Jeremias 33 não é para você. Jeremias aqui é para aqueles que realmente não quero saber disso. Então tá. Então Deus está vendo que a pessoa não quer, não se esforçou, não se dedica. Então eis aí a palavra do Senhor, Jeremias 33. Ele fala, invoca-me, no versículo 3, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que não sabes. Amém, igreja? Então essa palavra não é para quem foge de Deus, não. Essa palavra é para você que está buscando a Deus. Então o Senhor fala, invoca-me
e eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Vá lá, por favor, em nome de Jesus, capítulo 29, aonde você está ainda, Jeremias. Porque Deus fala no meu coração. Leia agora para eles as palavras que eu, para você encerrar, por causa do horário. Quando Deus está mandando dizer, eu vou encerrar. E agora é a palavra para quem busca, viu, amados? Acho que quem não dá ouvido não está nem aqui presente, né, amado? Você está aqui porque você está dando ouvidos para o Senhor, amém? Então você precisa de força. Então o Espírito Santo manda eu ignorar essas passagens aqui, que era a exortação por causa do horário, e mandou ler as palavras agora de vitória para aqueles que estão aqui. A primeira foi essa. Ele falou em 33:3, né? Invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 29, ele diz assim no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares. De que forma, igreja? Todo. Então não é só de vez em quando, não. O coração, hoje eu estou com vontade. Não, isso aí o coração não está todo entregue na mão do Senhor. Deus quer o teu coração inteiro, quer você amando de todo o teu coração, com todo o seu esforço. Então a palavra diz assim: quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu coração, olha o que ele fala no versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Diga glórias a Deus. Então, só finalizando, tá? Eu só fui até aí porque Deus mandou ir até aí. Finalizando esta noite, por isso que o tema é verdadeiramente buscando a Deus. Verdadeiramente buscando a Deus. Coloque-se em pé e abra em Mateus 6. Sabe por que eu peço você em Mateus 6? Porque o Senhor diz, para encerrar com essa mensagem de Mateus 6, para você entender que Ele não está dizendo que você não tem direito às coisas que outros terão. Muito pelo contrário. Ele diz que você não pode ir na contramão das bênçãos. Se você for no caminho certo para receber a vitória, você vai obtê-la. Agora muitos estão nas contramão da bênção, e aí não vai obter. Então a palavra de Deus diz que você tem um passo a passo para você conquistar. Porque não é só viver aqui na terra e pensar na eternidade. É claro que minha vida tem que focar na salvação, mas eu também tenho direito, eu tenho que me vestir, eu tenho que me alimentar, eu tenho que morar em algum lugar, amém ou amém? Então, Deus não está condenando você a fazer nada disso, só que Ele fala que há passos e passos a serem seguidos, e o primeiro é, Mateus 6:33, todos encontraram? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por isso que é melhor buscar Deus verdadeiramente, né? Verdadeiramente buscando a Deus. Você tem buscado a Deus? Verdadeiramente? Então aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Graças a você. Eu vou estar agora falando com quem nos encontrou na internet. Bom, você que nos encontrou no blog, não há, como eu disse, eu procuro repetir sempre, não há acaso. Se você nos encontrou e ouviu essa mensagem e sentiu, gostaria de fazer uma campanha dessa também, porque Deus é Deus que opera através da fé. Mas é pena que eu não estou lá, não sou de Londrina, não sou dessa igreja. Deus é Deus do universo, e Ele assim, através dessa mídia, através dessa informática, através dessa evolução que fez chegar até você essa mensagem, também te dá autoridade de fazer essa campanha, porque a campanha é de Deus, não é da igreja, é de Deus. Se você sente que fazer uma campanha, como essas pessoas que hoje pediram a folha aqui na igreja, vão recebê-la, você também quer fazer uma campanha, entre em contato comigo no e-mail que está passando agora no vídeo. Eu terei prazer em atender você, te orientar a respeito da campanha e te enviar no anexo uma campanha também, uma folha para que você imprima quantas você quiser e faça quantas campanhas você sentir em nome de Jesus, tá bem? Então entre em contato comigo, eu faço questão de responder em nome de Jesus. Você que na igreja pegou uma campanha, coloque-se em pé. Você que vai iniciar a campanha nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua campanha, em nome de Jesus. Se você na internet também, há outros dias, pegou a campanha, quer iniciar hoje a campanha, já está com a folha na mão, já preencheu, vai falar com Deus agora, coloque-se em pé, que eu quero orar com você também, em nome de Jesus. Então você agora, enquanto eu falo ao microfone, assim você também na internet,
Você que está agora em campanha, enquanto eu vou falar ao microfone aqui, você fala com Deus sobre a tua causa, porque não há ninguém melhor do que você para falar do que é seu, né? O motivo que você começa essa campanha, fala agora com Deus em nome de Jesus, enquanto o pastor ora em favor da tua oração. Aí estão seus filhos, Senhor, estão seus filhos que estão orando pela campanha que estão iniciando, Senhor. Cada um deles, os que estão presentes, os que estão na internet, estão nesse momento em tua presença, apresentando o propósito ou os propósitos pelos quais iniciam esta campanha. O Senhor é o Deus onisciente que já sabia que eles iriam fazer isso antes de pedirem, mas é necessário que façam isso em oração, Senhor. Que eles façam isso com os lábios, soltando a palavra de vitória, para que o mundo espiritual reconheça que esta causa agora está em tuas mãos. O que eu quero fazer agora é ser unir minha fé com a deles e orar pela essa campanha, determinar a vitória deles em teu nome, através do nome que o Senhor nos deu abaixo dos céus, que é o nome sobre todos os nomes, o nome de teu Filho Jesus. Para a tua glória, Deus Pai, para a glória de Jesus e para a glória do teu Espírito, eu creio, Senhor, que esses teus filhos darão testemunho da tua glória nas campanhas que fizerem, que estão fazendo, e darão testemunho e o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Amém. Já deu tempo de vocês falarem com Deus? Então agora façam uma oração coletiva. Essa coletiva é todos juntos, para nós ligarmos aqui na terra junto à sua campanha. Faça comigo também, você está na internet, a seguinte oração. Diga: Senhor Deus, eu acabei de apresentar a minha campanha, os propósitos dela. Agora, Senhor, estou unido com os meus irmãos em oração, para declarar publicamente a minha fé, e declarar que eu já sou o que a tua palavra diz que eu sou, vencedor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E eu darei testemunho, porque já estou tomando posse dessa vitória, e o teu nome será glorificado quando eu testemunhar a vitória desta campanha, para a glória do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Digam amém? Que assim seja. Então você pode levar para sua casa, preencher e voltar com ela preenchida, e cada culto você trazer preenchida. Você também na internet, se você não preencheu, preencha agora, detalhando a causa ao Senhor em nome de Jesus. E você sempre apresente ela nas campanhas, nos outros cultos, em nome de Jesus. Quem está do segundo ao sétimo dia, coloque-se em pé, e agora vamos fazer uma oração coletiva a respeito da tua fé, em nome de Jesus. Você que nos encontrou, que está no meio da campanha também, coloque-se em pé e vamos orar juntos, coletivamente, a seguinte oração. Todos que estão em campanha digam: Senhor Deus, eis-nos aqui, em tua presença, unidos na fé, declarando publicamente que a nossa fé permanece, porque o Senhor que nos deu ela. E nós te glorificaremos, te exaltaremos como testemunho que daremos desta campanha, porque lá no primeiro dia eu declarei o que eu tomei posse da minha vitória e o que eu sou, vencedor em Cristo Jesus. Diga amém? E eu concordo com a tua oração, com a tua vitória, e declaro por terra todos os inimigos que se levantaram contra ela, em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Aleluia. Então pode se sentar em nome de Jesus. Se você terminou a campanha, coloque no vaso de oração. Vamos continuar intercedendo, orando por ela. Se você está na internet, terminou a campanha, entre em contato comigo. Eu vou te orientar o que fazer com ela em nome de Jesus.